no Congresso. E por que ele não saiu? Justamente porque é muito difícil uma lei dizer, proibir ou restringir que quem gosta de história, pesquisar esse labor, também possa escrever e divulgar seus livros. Né? E as leis que regulam a profissão do historiador, em geral, eram propostas com essa limitação. Eu, particularmente, há 38 anos formada, eu nunca gostei dessa limitação, porque penso que qualquer pessoa dotada de juízo que tenha o domínio e o apreço, Felipe, ao método, né, pode fazer suas pesquisas e publicar, sim, em qualquer área, tal, porque compreendo, antes de mais nada, que o texto historiográfico é um texto literário, no sentido estrito da sua... Mas veja... Tudo bem, professor Fonseca? Presidente, senti que você ficou um pouco ausente, algum problema, mas a palavra aí... Muito obrigado, professor Fonseca. O professor Odilon Nunes, que hoje nós estamos lembrando do seu silêncio. Estamos fazendo com que ele fale. Presidente, obrigado, professor Fonseca. Eu tive fora do ar por alguns instantes aí, em função da queda da conexão, mas a reunião continuou com a palavra sábia e oportuna do professor Fonseca Neto, na abertura desta sessão. Nós começamos a nossa sessão de hoje, depois dessa introdução, com duas notas tristes, né? São duas notas fúnebres, uma do falecimento do professor Aldemir, irmão do mestre Paulo Nunes, a quem a academia já se solidarizou e manifestou as suas condolências, e também a morte do nosso Caú, uma figura emblemática da nossa academia, que também partiu ontem. Então, eu faço esses dois registros com muito pesar na nota de falecimento das pessoas queridas, muito queridas, da nossa academia. Hoje contamos com a participação, pela primeira vez na sessão virtual, do professor Pedro da Silva Ribeiro, que vai falar em instantes, fazer a saudação dele. E eu reitero aos colegas o pedido para que não se exceda ao tempo de 3 minutos, para que a reunião possa ocorrer e acontecer com maior dinamicidade. Esse é o tempo ideal do que a gente ouve aí e vê nas lives. O show do Roberto Carlos, uma live do Roberto Carlos, dura 45 minutos. A nossa última sessão durou 2 horas e 15 minutos. Então, vamos ajustar o nosso comentário ao tempo de 1 hora. Estamos gravando novamente a sessão de hoje e estamos treinando. Todos estamos aprendendo e vamos chegar ao tempo ideal. Então, eu passo aqui, quem quiser se manifestar, pode se apresentar, levantar o dedo, e eu faço aqui a inscrição. Professor. Doutor Moisés. Chico Miguel. Chico Miguel. Parece que todos. Chico Miguel. Doutor Elmar. Muito bem. Então, eu começo a sessão pelo decanato. O professor Paulo Nunes tem a prioridade de abrir as falas de hoje a partir de agora. Professor Paulo, bom dia. Bom dia. É uma satisfação muito grande retornar a este convívio tão agradável, os caros amigos acadêmicos. Hoje, quando não há sessões de academia, eu me sinto um pouco mais ao dia de sábado, com essa história do repouso obrigatório por conta da coronavírus, eu me sinto um pouco assim, sem ocupação. Mas eu queria, senhor presidente e senhores acadêmicos, tratar de um assunto que
pode parecer um pouco fora do âmbito propriamente acadêmico, especificamente acadêmico, mas há muito tempo desejo falar a respeito. E tenho notado que todo mundo, comigo também, eu acredito que tenho verificado isso, que as nossas publicações, de um modo geral, acadêmicas, têm primado por exagerar na quantidade, preocupando-se pouco com a qualidade, que é fundamental na profissão. Editar livros à mão cheia, não vamos absolutamente encontrar leitores que se interessam por isso. Então, uma das coisas que nós devemos estabelecer como norma aqui nessa academia é a qualidade das publicações acadêmicas. Isso supõe absolutamente uma academia publicando estudos de relevância. A academia tem que debruçar-se sobre problemas sérios e a mesma coisa fazer com a sua edição de livro. Então, eu estou novamente com um livro na praça. Tem sido praticamente bom. O livro é A Lição de Graciliano Ramos. Frio de poucas páginas. E procura justamente valorizar um dos autores mais notáveis da nossa literatura. Eu diria mesmo da nossa que é Graciliano. Eu hoje sou fixado na história porque acho que ele transformou-se num escritor completo. Foi uma pessoa muito sofrida na vida, inclusive com as prisões do Estado Novo, juntamente com outros contemporâneos dele. Mas, ao lado disso, ele trouxe uma notável, contribuição valiosa ao nosso plantel acadêmico de publicação de livros. Então, hoje eu tenho a satisfação de apresentar meu novo livro. É um livrinho, A Lição de Graciliano Ramos. E ao mesmo tempo, essa publicação, porque ela vem suprir uma falta que nós tínhamos, que é essa vigilância que devemos ter com o texto literário, só acadêmico, como não acadêmico. E aí vinha pensando na edição desse livro. Escrevi um estudo sobre esse livro, resumido, e pelo menos muito bem aceito. E hoje quero apresentar aqui o livro que resultou não apenas de uma ideia minha, mas uma ideia que foi compartilhada por vários outros colegas. Inclusive, um deles me deu o modelo que foi adotado na edição dele. Então, eu pus aqui, especialmente da parte estética
da publicação desse livro, que é estilo. Estou muito preocupado com o estilo, e como professor de literatura não Professor, deveria ter. eu acho que o seu áudio não está muito bom, professor Paulo. O som do senhor não está muito audível. Está bom aí para os mais acadêmicos que estão ouvindo bem? Professor Paulo? Eu estou ouvindo bem. Parece que tem um microfone aberto e está provocando uns ruídos Na reunião estranhos. toda. Não é da. Está perturbando todo mundo. de O veículo, microfone aberto. Eu não tenho ouvido quase nada. Um microfone aberto com uma reunião paralela. Então vamos tentar desligar os microfones para que a gente possa ouvir melhor o professor Paulo. O microfone aberto aí e fica calado. Por isso. Pronto, você pode falar. Melhorou? Pouco. Melhorou. Melhorou, professor. A secretária aqui me falou que havia um falatório paralelo ao nosso. Justo. Realmente destrói qualquer processo de comunicação. Mas eu creio que agora nós Agora está ótimo, professor. vamos entrar. Então, eu dizia da importância que a gente deve dar, que as academias devem dar às suas publicações. Cuidado que deve dar a elas, né? De tal maneira que uma publicação acadêmica seja uma publicação importante. Então, pensei em vários temas a respeito do Velho Graça, que eu tenho lido com a maior frequência possível. E sou, de certa forma, me considero um seguidor, eu não direi um discípulo, que é muita pretensão, mas um seguidor muito constante do que o Velho Graça vem publicando. Então, estimulado por alguns colegas, eu lancei recentemente esse livro, do qual foram lançados apenas 14 exemplares, 14 ou 15 exemplares. Então, quando soube da notícia, olhei assim para o então presidente, com sinal de desaprovação, e me disse, infelizmente, só pode ser isso. Tá? Mas eu queria apelar para a atual gestão da academia para que reconsideremos este novo fato, e no caso, fato consumado, e consigamos ampliar um pouco essa publicação. Há várias formas de fazê-lo, inclusive com ajuda externa, mas isso são outras formas de pensar. No momento, seria o caso de, em vez de determinado número de 17 exemplares, nós possamos publicar pelo menos uns 50 exemplares desse livro. Depois, nós estudaremos aí com a presidência a forma de obter auxílio para isso. Mas queria dizer que, na minha vida de escritor, é um momento muito importante este que lança um livro especialmente a respeito do Graciliano. Porque, para mim, é um dos maiores escritores do país. É um exemplo de escrita perfeita que nós precisamos desse desapreço à linguagem de pessoas que escrevem. Então, nós faríamos, a academia daria um exemplo de cuidado com a língua
e com o objetivo principal da linguagem, que é a comunicação perfeita. Então, fizemos este livrinho, A Lição de Graciliano Ramos, tratando especialmente do estilo, que é a parte fundamental da obra de arte. Eu vejo várias pessoas, às vezes, numa conferência. Professor, o livro já está editado, está no arquivo da academia, o livro já foi lançado, o senhor já recebeu também. Hein? Nelson, o livro já está feito, o livro está na academia, está no almoxarifado da academia. É. Bem, foi do Nelson que eu recebi essa publicação. Bem, eu andei, tivemos umas férias aí, as minhas prolongadas, estive doente também, de forma que não cheguei a tomar, não chegou ao meu conhecimento essa decisão já estabelecida. Então, não tem mais o que falar. Se já publicou, então é fato consumado. Temos que agir em face do que foi feito. Ele não foi lançado ainda, professor. Ele não foi lançado ainda. O presidente vai decidir como é que vai fazer o lançamento. Ele não foi lançado. Ele está pronto, mas não foi lançado. Em matéria de lançamento, eu sou um credor da academia. Inclusive, meu último livro também não foi lançado. Eu queria lançá-lo para um público acadêmico, né? E os lançamentos estavam sendo feitos para pessoas comuns no sentido de, às vezes, nunca haver tomado conhecimento dessa. Então, eu queria pedir permissão para fazer aqui a apresentação do livro, dado que eu não sei... Professor Paulo, o áudio continua prejudicado. Nós vamos pedir que o senhor faça a apresentação do livro mais adiante, porque continua prejudicado o seu áudio. Já está, não estamos ouvindo bem. Agora, a outra questão que o professor Paulo está falando, doutor Nelson, é que ele quer um lançamento do livro. Ele sabe que foi feito e nós estamos todo mundo na mesma situação, carecendo de um lançamento mais robusto, o que se dará com a presença física, quando a gente for autorizado a abrir a academia. Essa a reclamação que ele está fazendo, muito oportunamente, porque a obra dele, que ele acha que é um pequeno livro, mas não é um livro pequeno, é um grande livro. Eu já li a edição anterior e eu tenho certeza que merece ter um lançamento à altura. Então, professor Paulo, vamos restabelecer a comunicação com o senhor em breve, porque não está muito boa hoje. Aí o senhor pode fazer a leitura do texto que o senhor está querendo fazer agora em outro momento. Eu quero passar a palavra, então, para o professor Pedro da Silva Ribeiro, que está participando pela primeira vez na nossa sessão. Filha, ligar o microfone, professor Pedro. Pois não, muito obrigado. Pela oportunidade. Chame aí o seu assistente. Eu faço parte daqueles indivíduos que recalcitram, não sabe, contra o progresso, né? E fico hoje encantado com essa oportunidade de reencontrar os bons amigos, confrades aí da academia. Isso é um motivo de grande satisfação. E eu queria apenas me referir a um detalhe aí da ata, da leitura da ata pelo Fonseca Neto, na parte relativa à passagem de aniversário de muitos anos atrás, é claro, do professor Arimatea Tito Filho. O professor Arimatea, ele marcou muito a minha vida de estudante, principalmente de literatura. Ele, naquele tempo, chegara a Teresina e foi logo em seguida contratado professor de literatura, de português, né? Do Liceu Piauiense. Eu era aluno do primeiro ano científico e as aulas daquele ano eram quase todas só sobre literatura.
Ele era tão brilhante, tão dedicado à profissão, que naqueles 45 minutos de aula, Paulo Nunes se lembra demais como funcionava o liceu. A campainha tocava uma vez só quando terminava a aula e tocava várias vezes 10 minutos depois, quando começava a aula imediata. As aulas do professor Arimatea eram tão brilhantes, mas tão brilhantes mesmo, que muitas vezes ele se empolgava e não ouvia a campa quando tocava o final da aula. Quando isso acontecia com outros professores, os alunos começavam a esfregar os pés no chão, que era o aviso de que a aula havia terminado. Com o professor Arimatea, isso jamais aconteceu. Nós ficávamos calados, ouvindo a aula até o final. E, finalmente, tocava a entrada da aula seguinte e ele dizia, opa, já vai, é uma nova aula. E os alunos riam, não diziam nada, e o mais curioso, na aula seguinte, o fato repetia, né? E nós continuávamos a ter o mesmo tipo de conduta. Muitos anos depois, quando o nosso ilustre mestre Paulo Nunes fez aí em Teresina o lançamento do Campo Geral, ele me chamou ao gabinete, ele era presidente da Academia Peões de Letras na época. Quando eu cheguei, nós começamos a conversar ali, isso e aquilo, eu digo, afinal, professor, por que o senhor me convidou? Ele disse, Pedro, eu queria lhe pedir um favor. Eu digo, pois não, mestre. Me escreva um livro sobre Teresina. Eu digo, mas qual é o motivo? Ele disse, é que os nossos escritores, todos, de um certo modo, são ligados à origem, ao berço, né? Aí disse assim, o William, por exemplo, só escreve sobre o caracol. E aí foi falando, né, contando a história de cada um. Disse, você também é a mesma coisa, o seu Vento Geral é uma saga lá da família no interior do Piauí. Agora vamos fazer o seguinte, me faça um livro de qualquer natureza sobre Teresina. Então, naquele dia, eu disse a ele, eu tenho pensado nisso, professor, eu queria escrever uma crônica sobre Teresina. Aí ele disse, como é mais ou menos o assunto? Aí eu disse, imaginava 3 indivíduos reunidos no Clube dos Diários, e o livro também se chamaria Clube dos Diários. E eles ficavam a conversar sobre pessoas da terra, por exemplo, o Carlos Said, que passasse na rua, né? Se eles fariam um comentário a respeito, e qualquer outro. Eu citei o Carlos Said porque era um grande amigo meu, é um grande amigo, e também participa, é uma personagem do livro. Ele disse, e o que mais? Eu disse, aquele episódio do Jarrinha, é um crime que houve ali na Praça Pedro II, o professor Paulo sabe muito bem dessa história. Pois bem, aí ele disse, eu escrevi um trabalho sobre o Jarrinha, ele disse, vou lhe mandar. Eu pensei que aquilo era uma forma de gentileza, de cortesia apenas. Eu escrevi e vou lhe mandar, coisa e tal. Pois não é que um mês depois eu estou em Brasília aqui, quando me chega uma correspondência. Era o artigo que ele publicou sobre o Jarrinha e com um bilhetezinho embaixo onde ele dizia assim, estou lhe remetendo o trabalho conforme prometido e faça o uso que lhe convier. Né? Abraços, Arimatea Tito. Então, era essa figura ilustre, amiga, atenciosa, que não era tão delicado com todo mundo, não, mas eu não tenho, como se diz na linguagem popular, motivo de queixa, não sabe, do professor Arimatea, pelo contrário, só de admiração. E o mais a dizer aos amigos, né, a felicidade de participar dessa reunião virtual, né, que, como eu disse, eu sou recalcitrante, mas para isso tem uma passagem da vida de São Paulo que nos lembra muito bem que não é bom fazer isso. Ele, às portas de Damasco, não é, levou um coice, um tapa, e caiu do cavalo, cego, não é, e ouviu aquela voz, duro te será recalcitrar contra o aguilhão. Portanto, é melhor participar das reuniões modernas, com toda essa parafernália de aparecer os rostos aí, e porque um motivo melhor do que isso, olha o Moisés, o velho amigo ilustre, brilhante, que não tem nada de novato na academia, ele apenas entrou agora, ele já era acadêmico antes de ser eleito, há muito tempo, o Itamar, essa pessoa maravilhosa, que usou de um método muito curioso para chegar à academia no que diz respeito à solicitação aos colegas acadêmicos. Nunca me pediu um voto. Ele simplesmente usava a infraestrutura, a patroa e um filho, não sabe? E funcionou às mil maravilhas. Quem é que pode esquecer um comportamento maravilhoso desse, né?
Então, é essa a alegria. O Jonatas Nunes, o velho amigo de sempre, irmão do Nelson, meu grande amigo de vida, no tempo de funcionário do TCU, e assim por diante, né? Sem falar no mestre dos mestres, Paulo Nunes, que dispensa comentário. Né? Boa tarde, e aí amanhã, ou sábado próximo, estaremos aqui esperando a reunião. Muito obrigado, professor. Eu acho que Pedro eu vou da Silva escrever os Ribeiro. 3 minutos que o Oswald. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e será sempre um prazer para todos nós ouvi-lo aí de Brasília ou de onde estiver aqui em nossa sessão. Eu convido a fazer uso da palavra o professor Francisco Miguel de Moura e, em seguida, o professor Jonatas Nunes, renovando a ambos os dois, gostaram do ambos os dois, o apelo para que não se excedam os 3 minutos. Professor Francisco Miguel de Moura, bom dia. Vocês estão me ouvindo aí? Muito bem. Estão me ouvindo? Hein? Sim, muito bem. Muito bem, né? Olha, eu tenho apenas uma notícia que é oficial. Eu já tinha dito aqui que lá no interior, na margem do Riachão, o rio Riachão, que eu fiz aquele soneto, no lugar Riachão, que se transformou em cidade depois, como sendo Santo Antônio de Lisboa, fica próximo de Picos. É quase, hoje, com aquelas estradas que tem, é praticamente um bairro de Picos. Né? É um negócio muito complicado nessa parte aí. Mas, veja bem, a Academia de Letras do Vale do Riachão foi, há vários dias, vários tempo antes, que estava sendo preparada. E no dia 16 de agosto de 2020, foi a ata real da fundação, com a aprovação de todos os sócios, e inclusive do seu regimento interno. Santo Antônio de Lisboa fica entre esses municípios, digamos assim, um pouco entre, quase perto de Bocaina, né? Então, entra Bocaina, porque é onde o rio Riachão, é o desaguadouro do rio Riachão, né? É a embocadura, né? Então, entraram os municípios de Bocaina, de Santo Antônio de Lisboa, que é a sede real, física, digamos assim, Genipapeiro, minha terra, mais acima, Riachão, que é o nome hoje, Monsenhor Hipólito, e mais em cima, Alagoinhas, Piauí, e mais em cima um pouco, São Julião. São todos municípios da região do Vale do Rio Riachão. A academia tem o nome de a Academia de Letras do Vale do Riachão e a sigla ALVAR. A sede é em Santo Antônio de Lisboa, a sede física, e o presidente é Nilvão Batista, historiador lá de Santo Antônio de Lisboa. Vou dar aqui o nome de alguns sócios, de algumas pessoas que fazem parte, começando com o Nilvão Batista, que é o presidente. Chico Miguel, sou eu. Erismar Moura, é meu primo. Gilson Chagas, é lá de Santo Antônio lá de Riachão, lá de Santo Antônio de Lisboa, do Rodeador. Fritz Moura é meu filho, mora aqui. Germane Moura, Nonato Cipriano, Deolinda Marques, é de Bocaina. Jailson Clino, que é meu sobrinho, mora em São Paulo. Rômulo Rossi, Eva Graça, são 40, né? Entre esses 40, os mais destacados, né? Digamos assim. A família Moura, de se dizer que é a principal, como é que se diz? Parte da academia, porque são mais de 6, 7, 8 da família Moura que são membros. E assim também os seus patronos. Poeta Francisco Miguel. Sim, diga.
Diga, presidente. Poeta Francisco Miguel. Então, a família Moura, nessa academia, seria o que é a Castelo Branco aqui na nossa. Lá nessa academia é o clã, é a Moura, né? Aqui o clã é Castelo Branco. Pois é. Muito bem. Ao todo são 40 cadeiras, como já disse. A primeira ata aprovando os estatutos foi em 16 de 8 deste ano, 16 de agosto deste ano. E esses nomes que eu citei são escritores, romancistas, contistas, cronistas, poetas e historiadores. Alguns ainda não publicados, mas estão com o seu livro pronto para publicação. Deve ser uma coisa muito boa, né? O dia do aniversário da academia, inicialmente era para ser 16 de junho de 1933, que é o dia do nascimento de Ariano Suassuna, e também meu, Francisco Miguel Moura. Mas, como houve uma votação contrária, a maior parte, então ficou para o 16 de agosto de 2020, que foi a primeira ata de aprovação, né? Muito bem. Agora, falta eu dizer o seguinte, que, tendo em vista que eu acho que foi por isso que a data do meu nascimento não pôde constar como sendo na sigla lá da academia, que já foi feita pelo meu filho, Fritz, que é um desenhista muito bom, ele ficou sendo, como a nossa aqui a Academia Piauiense de Letras, Casa de Lucídio Freitas, lá é a Academia de Letras do Vale do Longá, Casa de Chico Miguel, né? E ficou sendo assim. Então, é uma notícia muito boa para mim, e acho que é importante para a academia saber essas coisas que estão acontecendo, que são importantíssimas lá no interior. Era isso que eu tinha a dizer. Muito boa vacina para vocês, já vem aí em outubro, ninguém sabe, para todos os meus confrades e confriras. Obrigado. Muito obrigado, poeta Francisco Miguel de Moura, pela sua participação sempre muito assídua na nossa sessão virtual da Academia Piauiense de Letras. Eu passo a palavra com muito prazer ao querido mestre professor Jonatas Nunes, a seguir o poeta Elmar Carlos. Professor Jonatas Nunes, boa tarde. Nós estamos chegando já ao final do tempo regulamentar, de 1 hora. Já estamos agora na prorrogação. Professor Jonatas Nunes. Na prorrogação. Bom dia, meus colegas acadêmicos. Ao contrário, talvez até com a exceção do acadêmico Celso Barros, eu devo ser dos acadêmicos aqui, pelo menos dos presentes, talvez o único que tenha, ainda na adolescência, ido estudar no seminário, portanto, regime de clausura. E passei lá 4 anos, depois dos 4 anos, passei 1 ano no liceu, e logo em seguida vou para outro regime de internato, que era o da escola militar. E hoje, 22 de agosto, me vem sempre à mente uma cena que eu vi e, de certa forma, vivi. 24 de agosto de 54. Eu estava, há pouco tempo, tinha chegado na Academia Militar das Agulhas Negras, regime de internato. Eu não sabia de nada, de coisa nenhuma, tudo era só os estudos. Não existia naquele tempo, para nós, rádio, televisão, jornal, revista, nada disso a gente tinha acesso. E no dia 24, cedo, a gente vamos na hora do café, lá para o refeitório, depois já estávamos nos preparando para ir para a aula, quando vem aquela boataria, mataram o presidente da República, mataram o Getúlio Vargas. Ixi, Maria. Aquilo foi um Deus nos acusa. A primeira versão era essa, mataram. Mas logo em seguida vem a versão, não, ele se suicidou. E logo em seguida vem aquela ordem, todos os cadetes para se apresentarem no pátio Tenente Moura.
E entramos lá, chegamos lá no Pátio Tenente Moura, que é aquele pátio principal da Academia Militar das Agulhas Negras. E, logo em seguida, o então comandante da academia, essa é a surpresa que eu tive, e nunca esqueço esse fato, dirige-se ao corpo de cadetes com a voz quase sem a gente entender de tão embargada estava a voz dele. Tão emocionado ele estava, comunicando ao corpo de cadetes a morte do presidente Getúlio Vargas. Me disseram depois que ele estava tão emocionado, ele, na verdade, depois é que a gente veio saber, ele era um militar, um defensor do Getúlio Vargas, ele era muito amigo do presidente Getúlio Vargas, general Jair Dantas Ribeiro. Me disseram depois que juntos ele não estava só emocionado, ele estava chorando mesmo. Então, esse fato me marcou profundamente, no sentido de que eu instintivamente passei a me interessar sobre o que houve. Eu não sabia de nada direito, sabia só o boato, a notícia. A partir daí comecei a me interessar em saber realmente o que houve, que havia de político, que havia de real naquele fato tão triste do que houve havido com o presidente da República, Getúlio Vargas, às 8h30 da manhã de 24 de agosto de 1954. Era só esse fato que eu gostaria de trazer aqui ao conhecimento dos acadêmicos, porque, às vezes, dizem sempre, fulano de tal está sempre à frente do seu tempo, talvez à frente no sentido de estar pensando de algo que houve, no meu caso, que hoje é 22 de agosto, eu estou pensando no que houve no dia 24. Então, era só esse comentário que eu gostaria de fazer aqui hoje, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jonatas Nunes. Traz aqui uma página da nossa história, uma página trágica, mas é uma página que o país viveu, essa do suicídio do presidente Getúlio Vargas, com todos os traumas subsequentes àquele ato dele, que foi um ato também político. Muito obrigado pela sua participação, e que bom que o senhor está aqui para contar essa história. Poeta Elmar, seus 3 minutos começam a ser contados. Boa tarde. Boa tarde. Em seguida, o doutor Moisés. Meus pêsames inicialmente ao professor Paulo Nunes pelo falecimento de seu irmão. Também registro o falecimento do nosso Caú, que eu conheci. Era uma espécie de símbolo, de mascote da nossa academia. E acho que a característica dele principal era a humildade e o senso do dever, pelo menos de estar presente todo dia. Solicito que nós instituamos, que criemos o centenário de Celso Barros Coelho. Vai ser o primeiro caso de um centenário com o imortal vivo. Por outro lado, peço que seja revitalizado o site da nossa academia, de tal sorte que nós tenhamos a maneira mais simples de a gente mesmo postar as nossas matérias, seja através de coluna, seja através de blog. Pode ser coluna. A exemplo do que é feito com a Parnaibana. Registro também que estou há mais de 20 dias com a tosse terrível, que vem me maltratando muito. Fiz 3 exames para detecção de Covid, felizmente não é. Por último, relembra ao presidente Zósimo a história das entrevistas, do programa de entrevista. Lembro que foi, inclusive, proposto por ele próprio. Digo que no YouTube está um link de uma live da qual participei da nossa magistratura, uma live musical e poética, uma espécie de sarau, litero musical. Está no YouTube. É só botar banda Jus Som, que sai nessa live. Por fim, pergunta ao nosso presidente Zósimo pelo link
da última reunião, se ele já está disponível. Aquela reunião em que tratamos do aniversário de Teresina. No mais, cumprimento a todos os confrades. Muito obrigado, poeta Elmar, pela sua participação. Desejo um pronto, breve, pleno restabelecimento da sua saúde e informo a você e aos demais acadêmicos que está sendo editada a nossa sessão, porque foi demorada, era para ser 1 hora, passou para mais de 2 horas. Então, o técnico está tendo dificuldade em fazer a edição, mas eu acho que por toda essa semana receberemos esse material. E estamos trabalhando na questão das entrevistas. Quando tiver tudo arrumado, eu farei o devido comunicado. Eu não quero que a academia caia nessa tentação de fazer lives aí de 2 horas para ninguém assistir. Vamos fazer uma coisa técnica, dentro do que manda a comunicação, e que a academia possa ser ouvida e possa também ser referenciada como um modelo de live a ser assistida, e não um modelo de live a ser evitada. Palavra agora, com muito prazer, ao nosso querido acadêmico Moisés Reis, e a seguir o doutor Felipe Mendes. Boa tarde, doutor Moisés. Bom dia, caríssimo presidente. Eu vou respeitar religiosamente o meu tempo de 3 minutos, não chegarei nem lá. Apenas aproveito essa oportunidade, que é singular, que é ímpar, para cumprimentar todos os confrades e, de maneira especial, ao querido professor Paulo Nunes, a quem já manifestei o meu profundo pesar pelo passamento do seu irmão. Um cumprimento especial também ao nosso querido confrade Pedro Ribeiro, que, aliás, ao contrário do que fez o Itamar, eu não pedi o voto. O voto veio de lá para cá. Ele manifestou muito simpaticamente, na época da minha eleição, manifestou o seu desejo de votar na minha pessoa, o que me engrandecia e me deixou muito comovido. De maneira, eu concordo, o presidente, em que a nossa live ela obedeça realmente esse ato litúrgico de tempo, de 1 hora, para que todos nós possamos, na verdade, assisti-la proveitosamente. Eu cumprimento mais uma vez a todos e desejo para todos os queridos confrades um bom final de semana. Muito obrigado, doutor Moisés, pela participação e também pelo cumprimento do tempo, rigorosamente antes dos 3 minutos. Mas isso é um treino, todos nós vamos chegar aí ao estágio que o senhor já chegou. É só a questão de treino que nós estamos exercitando a cada sábado. Eu convido a fazer uso da palavra agora o mestre Felipe Mendes de Oliveira e a seguir o doutor Itamar. Doutor Felipe, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar uma experiência muito importante, interessante que tive agora, ao assistir no YouTube uma palestra do acadêmico Antônio Carlos Sequim sobre um poema de Carlos Drummond. E eu fiquei impressionado porque ele falou 40 minutos, mostrar que os dicionários nem sempre apresentam o significado de certas palavras. Então, ele discorre sobre este assunto. Eu não vou dizer, eu vou usar o nome, né? No YouTube, Drummond e a aporia. E ele, no final, revela um terceiro significado da palavra, que mudou completamente o meu entendimento, e creio que de muita gente, daquele poema. Por isso que eu estou aqui, já estou me dedicando a isso. Esse é o livro do acadêmico. Ele fala sobre a poesia do Brasil nesses últimos séculos, né? Então, foi uma experiência interessante que mostra os cuidados que nós temos que ter com a leitura, principalmente os de fora, como eu, acostumados a ler economia, e agora também, por prazer e aprendizado, a literatura e a poesia. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Felipe Mendes, pela sua participação. E a nossa ideia, nós estamos trabalhando e maturando o nosso projeto
é exatamente para isso, para que a literatura seja atraente, para que ela seduza a quem vai nos ouvir e a quem vai nos ler. Porque quem não tem acesso não leu e não gostou. Então, a gente precisa ter cuidado também na exposição da nossa obra, dos nossos escritos. Eu passo a palavra agora ao nosso querido doutor Itamar. Doutor Itamar fez agora, na Academia Teresinense de Letras, uma sessão de posse de 6 acadêmicos. Todo muito bem organizado, muito bem cronometrado, e toda essa sessão durou 1 hora. Eu disse, doutor Itamar, vou levar essa experiência da Academia Teresinense de Letras para a nossa, porque nós estamos muito empolgados nas nossas falações. Doutor Itamar, boa tarde. Obrigado, Zósimo, parabéns. Bom, uma nota de pesar que foi dada pela Academia de Medicina, professor Paulo Nunes, em relação ao seu irmão Aldemir, que é pai de 2 excelentes médicos, doutor Paulo Márcio Nunes, nosso colega cardiologista, e o doutor Aldemir Nunes. Lamentamos profundamente a partida do professor Aldemir, que foi prefeito de Angical, e agora a professora Neta, né, que é a prefeita. Estamos aqui também com o coração partido, porque o professor Jonathan sabe muito bem onde é que fica São João da Canabrava, uma comunidade quase quilombola lá perto de Bocaina, não é verdade? E lá, há 28 anos, há 30 anos, surgiu a emancipação do município e foi capitaneado por uma figura fantástica chamada Pedro Isidoro Neto. Foi o primeiro prefeito de São João da Canabrava. O Pedro, durante essa gestão, ele adquiriu uma doença do músculo cardíaco e tivemos que mandar o Pedro, ao final da sua gestão, para São Paulo, para ele ficar sobre os cuidados do doutor Marco Aurélio Dias da Silva, que escreveu aquele best-seller Quem Ama Não Adoece. E 28 anos depois, a Covid vai e leva o Pedro Isidoro Neto. Era um exemplo para a nossa ciência, porque está com 51 anos que o doutor Zerbini, com sua equipe maravilhosa, fizeram o primeiro transplante cardíaco no Brasil. O Pedro Isidoro Neto, professor Jonathan Nunes, nos deixou agora no começo do ano, no começo do mês, aquela mesma luta que começamos, se eu lembro, da sua sobrinha, da Márcia, filho do professor Antônio, né? O professor Antônio, que foi deputado e do Tribunal de Contas. Isso aí é que nos entristece de ver a Covid aí tirando, apesar de pouco no nosso estado, mas está tirando pessoas muito próximas da gente. Quero dizer que continuaremos a luta, quero parabenizar o nosso governo, através do prefeito Firmino Filho e de todos os outros prefeitos, e através do governador, que tem colocado assim o coração muito próximo para cuidar da Covid. Quero dizer ao professor Pedro Mendes Ribeiro que foi uma jogada de mestre, porque foi ele que me incentivou, Felipe. Itamar, vocês vão ser o futuro da academia, ele e o Lira. E eu senti que lá em Brasília eu tinha o voto certo. Aí eu fiz isso aqui para a dona Natália e para o Edson. Eu fiz assim, 2 minutos. O poeta vai ao Chile, Nerudá, compra bota, compra chapéu, compra não sei o quê, visita a Ilha Negra, visita não sei o quê, do Prado Neruda. Vai Amarante, que pena, o poeta lá não está. Restando a beleza do casario, a escadaria, o velho monge, a boa dose da cachaça Lira e a bela serra do lado de lá. Aí eu senti que a dona Natália já me viu acadêmico, porque aí eu passei a fazer a minha jogada. Então, muito obrigado a todos vocês e continuemos. Professor, minha solidariedade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Itamar, pela sua participação. Eu convido a fazer uso da palavra o nosso querido professor Plínio Macedo, em seguida o eminente doutor Nelson Neri.
Doutor Plínio, bom dia. Nelson. Bom dia, prezado presidente, bom dia, prezados confrades e prezadas confreiras. Eu me manifesto nessa sessão, considerando que a reunião passada foi especial em homenagem ao aniversário de Teresina, pela passagem do Dia do Estudante, 11 de agosto, também Dia do Advogado, e dia 12 de agosto, pela homenagem aos direitos humanos. E eu considero datas tão relevantes como são consideradas, peço permissão, nesses poucos 3 minutos, em nome do renomado conterrâneo acadêmico Evandro Luiz Silva, em memória, estudioso do direito e defensor da liberdade, saúdo a todos os advogados e estudantes do nosso país, incluindo os de nossas academias, Academia de Letras, caso Academia Piauiense de Letras, e a nossa universidade. Como nós sabemos, Evandro Luiz Silva foi o 5º ocupante da cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras. Realmente tem sido foi um defensor dos direitos humanos, da liberdade, e serviu de exemplo para que outros seguissem nessa defesa tão importante da liberdade. Obrigado. Sem ultrapassar os 3 minutos, deixo aqui o registro em ata nessa sessão. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Plínio, pela sua participação também, pelo cumprimento do tempo. Treinou bem, está bem treinado aí no tempo, viu, professor? Muito obrigado. Professor Nelson Neri, bom dia. Liga o microfone, professor. Falta ligar o microfone, professor Nelson Neri. Bom dia, Bom dia, presidente. Bom dia, meus confrades. Satisfação de estar nessa reunião virtual. Prazer muito grande. Sou Paulo, principalmente. Queria dizer que o Conselho Estadual de Cultura já voltou essa semana para reuniões presenciais. Fizemos testagem de Covid. Estamos muito apreensivo, mas como lá tem um jeton, então esse jeton foi determinante para essa volta. Foi fazer uma reunião no auditório, bem afastado, tudo. É uma transição difícil, eu acho que a academia ainda não está na época de reabrir presencialmente. O presidente está tomando todas as condições para averiguar como pode viabilizar, até esse lançamento do livro pode ser pensado em uma live, presidente, só uma sugestão, mas eu tenho certeza que o senhor está consciencioso da situação. Bom, eu só queria saudar a todos e dizer essa informação, né? E um prazer muito grande, desejar um bom fim de semana para todos. Um grande abraço, presidente. Obrigado, doutor Nelson, pela sua participação. Sempre, mesmo tendo deixado a presidência da academia, o doutor Nelson tem sido um grande parceiro nosso, tem colaborado muito com a academia, muito mais como ex-presidente do que eu quando fui vice-presidente dele. Ele está pagando aí diferente do que eu fiz com ele. Obrigado, presidente. Mas eu sou inspirado em você, que é um grande presidente. Muito obrigado. E eu queria justificar também a ausência da professora Fides e do nosso querido doutor Magno Pires, que não puderam participar da reunião de hoje e pediram que eu justificasse. A Academia Brasileira de Letras, nós tivemos uma reunião de diretoria, temos toda quinta-feira à noite, nós fazemos, professor Fonseca, professora Fides, Magno, professor Dilson, eu, e estamos trazendo o doutor Humberto também. Essa semana eu já conversei com ele, ele também vai aderir aqui ao nosso sistema. A Academia Brasileira de Letras, isso. A Academia Brasileira de Letras, ela decidiu que só vai reabrir em março, com todas as garantias, com todas as seguranças. Nós vamos esperar o decreto do governo, que vai sair em setembro, dizendo qual vai ser o processo de abertura, porque a cultura vai ser o último setor, a última área a ser autorizada a reabrir. E, a partir daí, a gente se reúne e vamos, sem ansiedade, com absoluta segurança, pautar a reabertura da academia do ponto de vista físico. Do ponto de vista
ela está funcionando, todo dia ela está abrindo, de manhã até com revezamento, nossos funcionários são poucos, ainda assim estão se revezando para que a academia funcione, o expediente possa estar em dia. Então, tudo isso está funcionando na nossa academia. Então, eu agradeço a todos a participação de hoje, eu peço ao professor Poeta Elmar, se puder, fique um pouquinho para a reunião do Cisco daqui a pouco, e agradeço, e no próximo sábado estaremos juntos, se Deus quiser, a partir das 10 horas. Hoje levamos na nossa reunião 1h20 minutos. No sábado vamos conseguir chegar a 1h10 e no seguinte a 1 hora, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos abrir o Cisco. Elmar. Encerrada. Vamos abrir o Cisco. Elmar, existem medicamentos. Está ouvindo, Elmar? Pois não, estou ouvindo. Existem medicamentos que provocam tosse. Então, se você estiver usando medicamentos que tenha captopril, remédio para pressão que tenha essas substâncias, captopril, inalapril, ramipril, enquanto não tirarem o medicamento, você vai continuar tossindo. E mais ainda, se você estiver tomando é o que menos faz tossir, mas ele tosse também. Então, ao vivo e a cores, eu procure ver o medicamento da pressão. Se você toma, eu não lembro, aí tem que suspender, porque enquanto não suspender, não para de tossir. É um negócio assim, uma substância que tem neles que provoca tosse, viu? Então procure ver. Dentro da telemedicina. Mas o mais curioso, meu caro doutor Itamar,